Oi, pessoal da terceira série, tudo bem? Vamos fazer mais uma aulinha, nossa aulinha número 20 do terceiro bimestre. Hoje eu vou ensinar para vocês um outro método para se fazer divisão de polinômios. Esse método, pessoal, é conhecido como dispositivo ou método de Briot-Ruffini. Esse método não pode ser usado sempre nas divisões. Só dá para a gente utilizar esse método quando nós temos que dividir um polinômio qualquer por um polinômio do primeiro grau, tá? Então aqui pode ser de qualquer grau. Agora o divisor, aquele que iria na chave, pelo método da chave, ele tem que ser do primeiro grau. Então aqui pode ser x menos 2, x mais 3, 2x menos 5, menos 4x mais 1. O importante é que aqui seja x elevado a 1. Não pode ser x ao quadrado, x ao cubo, como no método da chave podia, tá bom? Então aqui nós vamos considerar que só dá para dividir então polinômios por x menos a. Então esse x aqui é para identificar que vai ser do primeiro grau e aqui menos a. Esse a, pessoal, é um termo que é um número qualquer, tá bom? Então vamos aprender a fazer isso pelo dispositivo de Briot-Ruffini. Por que aprender isso? Porque fica muito mais simples a divisão, tá ok? Então se é tão mais simples, por que você ensinou primeiro o método da chave? Porque no método da chave você pode dividir por polinômio de qualquer grau. Aqui poderia ser um x ao quadrado, x ao cubo, não teria problema. Agora, no Briot-Ruffini, aqui tem que ser do primeiro grau, tá bom? Só que geralmente, as divisões que vem pra gente fazer são para dividir por polinômios do primeiro grau. Então, é muito interessante saber o Briot-Ruffini, tá bom? Então, uma outra maneira, muito mais simples do que o método da chave, para dividir polinômios quando o divisor é do primeiro grau. Então, coloquei aqui. Quero pedir desculpa que a aula já está toda resolvida, porque eu havia gravado essa aula no Google Classroom e aí não deu certo, a gravação não foi, acho que meu drive estava cheio e eu perdi toda a aula e agora eu vou aproveitar o que eu já tinha feito, tá ok? Então vamos lá, dividir o polinômio p de x pelo d de x quando o p de x é esse e o d de x é esse, dividendo divisor. Então eu vou montar um esquema assim, faço um traço aqui, separo aqui. Nesse cantinho superior esquerdo vai sempre o A. Ó, aqui não está escrito x menos 2 e aqui não diz que é x menos A. Então, o A, pessoal, é o que vem depois do menos dividido por 1 aqui, tá? Então, se aqui é x menos 2, aqui é 1, o A vai ser 2 dividido por 1, ou seja, 2. O A é o número que está aqui depois do menos. Então, coloquei o 2 aqui. Nesse outro espaço, a gente vai colocar separadinho um do outro todos os coeficientes do polinômio que é o dividendo. Então, eu vou colocar o 3 do x ao cubo, vou colocar separadinho o menos 5 do x ao quadrado, vou colocar o mais 1 do x e o menos 2 do termo independente de x. Tudo bem? Professora, se tivesse faltando um termo, eu acrescentaria um zero em algum lugar que estivesse faltando. Mas aqui está na ordem perfeita, ó, 3, 2, 1, 0, tá? Então, ó, 2 é o que vem depois do menos, x menos a, A é o 2, positivo. E o 3, menos 5, 1 e menos 2 são os coeficientes do polinômio que é o dividendo. E aí, como resolve? Para começar, você vai abaixar o primeiro coeficiente, sempre assim. Então, abaixa o primeiro, abaixa esse 3 e vai fazer uma multiplicação, esse vezes esse, e soma algebricamente com o próximo e põe aqui embaixo o resultado. Parece complexo, mas não é não. Então, vamos lá. Abaixo o primeiro, 3. Aí faz 3 vezes 2, 6. 6 menos 5, 1. Faz a mesma coisa aqui agora, ó. 1 vezes 2, 2. 2 mais 1, 3. Mesma coisa. 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, 4. Põe aqui. Por que eu separei o último? Esse último é sempre o resto da divisão. Tá bom? Ele é sempre um número e sempre vai ser o resto da divisão. E qual é o resultado, o quociente? Na hora que eu estivesse fazendo a divisão, qual que era o quociente, o resultado da divisão? Então é assim, você vem aqui, ó, e pega esses coeficientes. Só que você não está dividindo um polinômio de grau 3 por um polinômio de grau 1. Grau 3 dividido por grau 1 vai dar grau 2, porque vai abaixar em 1 grau o polinômio que tinha aqui. Então você vai fazer 3x ao quadrado. Mais 1, abaixo do x ao quadrado, é o x. E mais 3, que é o número sozinho.
e o resto é o 4, tá bom? Se eu tivesse dividindo um grau 5 por um grau 1, aqui ia ser grau 4. Então, ia ser 4, 3, 2, 1, 0 e o resto. Ia dar tudo certinho aqui. Muito mais simples do que fazer pelo método da chave nesse caso. Vocês não acharam? Tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Mais um exemplinho. 2x4 mais 7x3 menos 4x mais 5 por x mais 3. Então, novamente, ó, eu posso utilizar o dispositivo de Brio-Ruffini. Posso. Por quê? Porque eu tenho a divisão por x menos a. Ah, mas aqui não é x menos a. Ó, mais 3 é fazer x menos com menos, vira mais 3. Então, o meu a aqui nesse caso, pessoal, ele é o 3 negativo. Porque, ó, menos do esquema aqui, ó, x menos a. Com menos do 3 é que virou o mais 3, tá bom? Então, aqui também é 1, tá bom? Então, 3 dividido por 1 dá 3. O meu a, ele é o número 3 negativo, desculpe, negativo. Porque, ó, x menos com menos que dá esse mais. Então, eu monto o esquema. Nesse canto, eu coloco sempre o a. Então, o a aqui é menos 3, tá? Porque aqui é mais. E aí, menos com menos é que dá mais. Então, por isso que o meu a é menos 3. Aqui vão os coeficientes. 2 do x4 mais 7 do x3. Por que aqui tem um zero? Porque não tem o x ao quadrado. Você viu que faltou o x ao quadrado? Ó, 4, 3, cadê o 2? 0. O 1 é o menos 4, o coeficiente, e o 5 é o termo independente. Então, eu tenho que completar. Onde estiver faltando o termo na ordem, eu tenho que pôr 0. Se tivesse faltando mais do que 1, eu colocaria mais do que um 0, sem problema, tá? Então, ó, 2 do x4, 7 do x3, 0 do x2, menos 4 do x e o mais 5. E aí, tudo normal. Começa sempre abaixando o primeiro, 2. Aí faz 2 vezes menos 3 dá menos 6. Aí, menos 6 com mais 7 é mais 1. Aí, 1 vez menos 3 é menos 3. Menos 3 e nada, menos 3. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Mais 9 menos 4 é mais 5. E 5 vezes menos 3 é menos 15. Menos 15 e mais 5 é menos 10. E aí, esse último separa porque ele é o resto da divisão. E o resultado, que é o quociente. Então, lembre, ó, você está dividindo um grau 4 por um grau 1. Então, 4 por 1, né? Você vai dividir um grau 4 por um grau 1, vai baixar para o grau 3. Então, se aqui é 4, vai começar com 3, sempre 1 a menos. Com esses coeficientes, ó. Então, 2x3 mais 1x2 menos 3x e mais 5. Tá vendo que vai baixando? 3, 2, 1, 0. E o resto é o menos 10. Então, bem mais simples, né? Bem menor, só que só pode fazer para o Brio-Ruffini quando aqui é x menos a, quando aqui é do primeiro grau. Observação. Se aqui fosse 2x, o que ia nesse canto aqui? Ia o menos 3 sobre 2, ia ser menos 3 meios, tá bom? Se aqui fosse, por exemplo, 4x, o que ia nesse canto? Ia ser o menos 3 sobre o 4. Então, ia ter um Brio-Ruffini com fração. Ficava mais chatinho de fazer, tá bom? Mas dá para fazer da mesma forma. É muito difícil aparecer, mas pode acontecer e é assim que a gente faz. Quando aqui tem um número aqui na frente, ó, 2, é o que tem aqui dividido por 2. Se aqui fosse 5, então ia ser o menos 3 dividido por 5. Se não tivesse problema do sinal, ó, fosse x menos a e o a era 2. E aqui fosse 5, então aqui ia ser 2 sobre 5. Tudo bem? O que mais que nós vamos aprender nessa aulinha? Vamos aprender também aqui, pessoal, o Teorema de D'Alembert. O que é o Teorema de D'Alembert? Teorema de D'Alembert, pessoal, deixa eu acertar aqui, bonitinho. Teorema de D'Alembert, também conhecido como Teorema do Resto. Isso aqui, pessoal, é um subterfúgio, é uma maneira simples da gente conseguir descobrir o resto da divisão quando não pergunta o quociente, quando não quer saber o resultado da divisão, só quer saber o resto, tá? Então, por isso que chama Teorema do Resto. E o Teorema do Resto diz o seguinte, que o resto da divisão de um polinômio p de x qualquer por x menos a, então torna a dizer, só serve para polinômios do primeiro grau no divisor, esse resto é p de a. Ou ainda, ó, resto é igual a p de a. Ou seja, é só você pegar o a
né, que é o numerinho que está ali no x menos a, ó, esse a aqui, colocar no x do polinômio e substituir. Vamos ver um exemplo aqui. Ó, exemplo para nós vermos essa situação acontecendo. Ó, cadê? Aqui, muito bem. Ó, calcule o resto. Então, só o resto, ó, não está perguntando o quociente. Calcule o resto da divisão desse polinômio por x menos 4 sem efetuá-la, ou seja, sem fazer a conta de dividir, me dá o resto da conta. Então, vamos lá. X menos a, ó, o a é o 4, beleza? O a é o 4, ó, x menos a, o que vem depois do menos é o a. O teorema de D'Alembert diz que o resto é igual a P de a. O P, pessoal, é esse polinômio aqui, ó, P de x. Esse é o polinômio que eu te dei e é para dividir por esse. Ele está querendo saber qual é o resto dessa divisão sem fazer a conta de dividir. Não quero o quociente, só quero o resto, tá? Então, se o resto é o P de a, o resto vai ser só você colocar esse a no lugar do x do polinômio e fazer a conta. Então, ó, 2 vezes x ao cubo, 2 vezes 4 ao cubo. Menos x ao quadrado, menos 4 ao quadrado. Mais 5x, mais 5 vezes 4. E menos 3. E aí faz a conta, ó. 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4 é 64. 64 vezes 2 é 128. Menos 4 ao quadrado é 16. Aqui não dá mais, porque é menos somente o 4 ao quadrado. Não é menos 4 entre parênteses ao quadrado para virar mais. E mais 5 vezes 4, 20 e menos 3. 128 tira 16 é 112. Mais 20, 132, tira 3, 129. Então, o resto da divisão é 129. Aí você poderia me dizer assim, professora, eu preferia fazer o Briot-Ruffini, que é fácil, e olhava no último separadinho lá e ia dar 129. Eu não posso fazer assim? Pode. Se não está pedindo para você fazer por teorema do resto ou pelo teorema de D'Alembert, você pode fazer pelo Briot-Ruffini. Observe que o último número lá, ó, lembra que eu expliquei isso aqui para vocês? Esse que fica separadinho é o resto? Então, se ele perguntar só o resto, eu dou só essa resposta, fazendo pelo Briot-Ruffini. Mas, como eu tenho que ensinar para vocês o teorema de D'Alembert, ele serve para isso. Então, é uma outra maneira de descobrir o resto quando não pergunta e não pede para você fazer pelo teorema de D'Alembert. Um exemplo um pouquinho mais complexo agora, ó. Determine o valor de A. O A está no polinômio, tá? Não é o A do P de A que tem aqui, não. É a mesma letra, então é só para confundir um pouquinho. Determine o valor de A de modo que o polinômio que está aqui, que tem um azinho aqui, seja divisível por x menos 2. Ah, pessoal, o que é um polinômio divisível? Divisível é quando você faz a divisão e a divisão dá exata. Por que 8 é divisível por 4? Porque 8 por 4 dá 2 e sobra 0. Por que 9 não é divisível por 4? Porque 9 por 4 dá 2 e sobra resto 1. Então, a gente diz que é divisível, pessoal, quando o resto dá 0. Tudo bem? Então, eu vou usar o teorema de D'Alembert. Ó, P de A é igual ao resto, ou o resto é P de A. Eu venho aqui, ó, o A não é 2, x menos 2. Eu coloco aqui que o P de A é igual a 2. O P de 2 é igual a 0. 0 por quê? Porque o resto tem que ser 0, porque o polinômio é divisível. E substituir, ó. Em todo lugar que tinha x no polinômio, eu coloquei o 2. E fiz a continha. 2 vezes 2 ao cubo. 8 vezes 2, 16. Mais 5 vezes 4, 20. Menos a vezes 2 é 2a. Mais 2 igual a 0.